Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, começando já perguntando para você que santo é esse do qual nós estamos falando. Vamos abrir mais um quadrinho, é a oportunidade que você tem para ligar para cá, para concorrer ao livro do Anselmo Grum. Vamos abrir mais um quadro, ah lá, sim. Gente, eu acho que é meio complicado não saber, né? O que você acha, Ziara? Não é? É complicado não saber. Então, que santo é esse? 0800 777 0021. A gente tem as dicas para você de que foi um santo que renunciou a toda a sua riqueza. E eu até gostaria de dar mais uma dica que o nosso Papa atual gosta muito dele, né? Tem uma predileção especial. Não sei se essa dica ajuda, mas quem sabe? Presta bem atenção no nosso Papa atual e você vai ver que ele é um dos grandes devotos desse santo do qual nós estamos falando. E também devotos são esses aqui que vão participar do quadro, vão participar do quadro. Que santo é esse? Olha, a Sandra de Fátima Macedo, de La Sança, em Minas Gerais. Salete Trevisan Testolin, de Bandeirantes, Santa Catarina. Maria Aparecida, de Jaguariúna, no interior de São Paulo. De Lusiânia, lá em Goiás, Francisca da Silva Alves. Peter William Pondian, de Campinas, aqui no interior de São Paulo. De Três Corações, em Minas Gerais, a Fátima Gadibem Ferreira. De Rodelas, na Bahia, a Tereza Soares Lima Rezende. A Tânia de Jesus da Luz Coelho, de Afrânio, em Pernambuco. De Água Doce, em Santa Catarina, a Lina Pazini. Também quem faz a sua ligação, de Nova Odessa, no interior de São Paulo, Luzia Aragão. De Ubá, em Minas Gerais, Elvira de Fátima Durigueto. De Recife, lá em Pernambuco, Margarida de Arruda Salomé. De Flores da Cunha, lá no Rio Grande do Sul, Clarinda Maria Viapiana. Raquel Carlos Ribeiro, de Centro-Sé, é isso mesmo? Centro-Sé, na Bahia. Mirtes Lages Fortes Melo Magalhães, de Teresina, Piauí. De Indaiatuba, no interior de São Paulo, Elza Machado. E de Arthur Nogueira, no interior de São Paulo, a Maria Aparecida da Silva. Quero só lembrar também o seguinte: nós estamos falando aqui do quadro das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Estamos lembrando a você desse quadro porque todos aqueles que ligarem ao longo da semana, desde segunda-feira até a próxima sexta, né, até depois de amanhã, todos vão concorrer ao quadro das Mãos Ensanguentadas de Jesus, que você está vendo aí no seu vídeo. Esse quadro que é um dos ícones da nossa devoção aqui, então vale a pena você ligar. Então, quanto mais você ligar, obviamente, você vai concorrer, tá vendo só? É muito importante a gente lembrar disso. E todas as pessoas que ligaram aqui já estão concorrendo a esse quadro, como, por exemplo, a Júlia Mendes Silveira, ela é de Alpercata, lá em Minas Gerais. Ela pede oração por ela mesma e também por Luciene e pelos seus familiares. Olha, a Júlia, além de concorrer, né, a esse quadro, ela também se tornou nova sócia aqui da Associação do Senhor Jesus e ela recebe de nós aqui as 100 missas que nós celebramos na associação. Também nova sócia, a Sônia Luísa Moreno, de São Paulo, capital, que pede oração por toda a sua família. Muito obrigado, obrigado mesmo a vocês que se tornaram sócios nessa manhã de quarta-feira, que estão se tornando sócios, né? Também tem a participação da Shizui Tomeyama Kamida, de São Paulo, capital. Ela disse que gosta muito dos nossos programas aqui, gosta de mim, dos outros padres, do Padre Eduardo, e manda um abraço para todos nós. Um grande abraço para você também, viu? Paulo José Jesus Brito, de São Paulo, capital, pede por sua saúde, por seus estudos e também por toda a sua família. Maria Isabel Bertiol Bueno, de Macatuba, no interior de São Paulo, pede oração por seu filho, o Adriano Camargo, e também o Eduardo Camargo, para conseguir um emprego, e pede também pelo seu esposo Antônio Aparecido. Ademar Salles Fernandes, de São Paulo, capital, pede oração por ele mesmo, pela paz e harmonia entre os membros da família. De Teresina, Piauí, a Maria de Fátima Marques dos Santos pede oração por João Marcos Antônio, pela saúde de sua mãe, Antônia, e também por ela e por aliás, exatamente isso, por ela e por toda a sua família. Lourdes, nome difícil de ler aqui, olha, o sobrenome, Lourdes Schreiner, acho que é isso mesmo, de Marechal Cândido Rondon, lá no Paraná. Pede oração pela sua saúde, pela saúde de Marcos. Ela diz, coloca vários nomes aqui, olha. Marisete, Felipe, Marcos Vinícius, Lucir, Maria, Irlone, pela conversão da família. Pede pela paróquia da sua cidade, pelas almas de Domingos, Josina, Marcos, Marilene, Hervínio, José, Carlos e também Dulce. De Campinas, no interior de São Paulo, Amália da Silva Melo, pede oração pela sua saúde, pela saúde de Benedita e por toda a sua família. De Três Rios, no Rio de Janeiro, Sueli Marques de Figueiredo, pede pela cura e libertação dos vícios de Lucas. Pede pela sua saúde, pela cirurgia e por todos da sua família. E também daqui a pouco eu vou lendo os outros nomes, mas de Boa Esperança lá no Espírito Santo, a Rita de Cássia de Azevedo Bolsamelo.
ela pede assim, para que Deus possa abrir as portas do emprego. Pede também pelo seu casamento, pede pela união e pela paz na sua família. Tem vários outros pedidos aqui, daqui a pouco a gente continua fazendo a leitura. Eu só quero lembrar a você, eu faço questão de lembrar isso. Todos aqueles que ligam aqui, todos, você não pode se esquecer disso, todos recebem as 100 missas aqui na Associação do Senhor Jesus. Olha que bom isso, não é? Você sabe que ligando, a gente separa esses nomes, são separados, são levados para o altar, são colocados lá e durante 100, são catalogados, não é? Então, durante 100 missas, você que liga recebe a nossa oração. E só lembrando que todos aqueles que ligarem ao longo dessa semana vão concorrer ao quadro, né? Eu acabei de falar isso, mas é bom a gente repetir sempre. Vão concorrer ao quadro, ao ícone, né? Que nos dá essa lembrança, você está vendo no seu vídeo aí, olha, que nos dá a lembrança da devoção que nós temos às mãos ensanguentadas de Jesus. Ele é bem grandinho, viu? Você vai poder colocar na sua sala ou no seu escritório e você vai poder, de fato, aí na sua casa, viver de maneira muito especial essa devoção às mãos ensanguentadas de Jesus, tá bom? Olha só, estamos falando do quê? Do desapego. Falamos aqui do desapego às pessoas. Padre Zezinho nos deu uma lição belíssima sobre o desapego dos sentimentos, né? Aqueles sentimentos egoístas que a gente tem às vezes e a gente precisa se libertar disso também. E agora eu gostaria também que você pudesse acompanhar mais um VT. Quem vai falar para a gente nesse VT é a irmã Célia. Vamos ver no recado que ela tem para a gente. Vamos lá. No cristianismo, muitos foram os peregrinos que tinham a missão de espalhar a palavra de Deus. Entre tantos caminhos, um dos mais conhecidos é Santiago de Compostela, que muitos definem como um projeto de vida. Há mais de 12 séculos, a rota é feita por peregrinos que levam um destino na mente e um propósito no coração. Chegando aqui ao nosso lado, a irmã Célia, que fez essa experiência e vai contar um pouco para nós como que foi isso. Tudo bem, irmã? Tudo bem, Amanda. E você? Tudo bom. Prazer. Prazer. Irmã, como que é essa relação de peregrinar e praticar o desapego? Amanda, essa é uma pergunta bem interessante, porque foi a primeira coisa que eu precisei fazer, o desapego. Porque eu só poderia levar 10% do meu peso. Então, o que seria importante levar para o caminho? E quando eu comecei a fazer a minha mochila, eu fui percebendo que eu não precisava de tudo aquilo. E eu disse, me veio logo na mente, Jesus que sempre dizia, se você tem 2 túnicas, leve somente uma. E é bem isso, nós criamos muitas necessidades. Então, quando eu fui colocando as coisas na mochila, eu fui fazendo esse desapego de não levar aquilo que eu gostaria de levar, mas levar somente o necessário. E foi interessante porque quando eu olhei no final do caminho, eu não havia usado algumas peças, por exemplo. Então sobrou, mas um segundo desapego que eu procurei fazer e fiz com muito carinho, isto foi o que vou encontrar no próximo local onde vou chegar. Por exemplo, onde eu vou comer? O quê? Onde eu vou dormir? Eu vou ter um quarto só para mim? Não, isso não aconteceu. Eu estava num grande quarto com muitas pessoas que roncam, que sonham e falam alto. Então eu disse, poxa, é uma outra experiência que você faz com o coletivo. Experiência de sair como José procurando onde Maria poderia dar à luz ao seu filho, não é? Esse desapego também eu procurei fazer e foi muito bom. Todo esse caminho, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou? O limite do corpo. Com certeza, porque chega uma hora, Amanda, você não sente mais as coisas, você tem tanta dor, né? Dor no corpo e dores nos pés e de repente você diz assim, agora eu conto com a minha força interior, com o propósito e objetivo que eu tenho para fazer esse caminho, para continuar, mesmo com todo o meu corpo doendo. Mas o primeiro objetivo foi me encontrar com as pessoas do mundo todo, que foi um outro desapego, me despojar daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho, dos títulos que tenho sobre mim, dos cargos que eu assumi e assumo na minha vida, para ser somente Célia.
Olha só, esse exemplo que nós demos aí, dessa irmã que fez essa viagem a Compostela, né? Claro, tem tantos lugares aí no mundo todo onde as pessoas fazem essa experiência. Existem também alguns peregrinos que fazem essa experiência aqui em Aparecida, né? Em Aparecida do Norte, a gente sempre costuma falar Aparecida do Norte, não é? De fato, essa caminhada é um exercício de desapego, como ela apresentou aí. É interessante a gente olhar, observar estes exemplos que a gente tem, porque senão a gente fica ali ensimesmado, pensando só naquele probleminha que nós temos, não é? E quando a gente tem uma experiência como essa, mas o que uma viagem tem a ver com essa questão do desapego? A pessoa traz isso para a vida toda, por quê? Não pode levar mais do que 10% do próprio corpo, né? No sentido de coisas para levar. Você tem que ver aquilo que de fato é essencial. Então você tem que determinar de fato aquilo que é essencial para você, para a sua sobrevivência, para as coisas que você vai encontrar no caminho, e contar com a providência de Deus. Eu acho interessante isso porque já nos dá a ideia de que, olha, nós não estamos sozinhos quando vamos fazer uma caminhada como essa. Estou dizendo, é um exemplo para a gente entender que ao longo da nossa vida a gente pode ter essa referência. Sabe por quê? Quando você começa na sua vida comum, as coisas que você for fazer, é importante que você tenha isso, né? Quais são as coisas de fato que são prioridades para mim? Diante de todos os problemas, diante de todas as dificuldades, diante de tudo aquilo que você vai viver, quais são as coisas que são prioritárias? Um exercício muito bom que eu falo porque funciona comigo, e funciona mesmo, por exemplo, eu tenho uma atividade na paróquia, eu tenho algumas coisas que eu preciso fazer. Tem 10 coisas. Eu não vou conseguir fazer essas 10 coisas até sexta-feira. O que eu faço? Eu priorizo aquelas que de fato eu vou conseguir fazer. Mas e as outras? Não eram prioridades, não eram importantes? São importantes, mas no tempo delas eu vou conseguir ajudar, vou conseguir fazer. Agora, essas outras são mais do que necessárias. Aí a gente estabelece a prioridade de fato que merece a minha preocupação. Eu me desapego daquilo que eu entendo que, olha, eu sou onipresente, eu consigo realizar tudo, eu consigo fazer tudo. Não consegue, não vá nessa onda. Não ache que você é super-herói, uma super-heroína, isso, que vai conseguir dar conta de todas as coisas. Não vai. Então, a viagem como essa nós vimos ali no vídeo, de fato nos exercita para a vida, para aquelas coisas essenciais que de fato merecem a nossa atenção e a nossa preocupação e a nossa responsabilidade sobre elas. Senão, você vai ser aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher que vão trazer ao longo de toda a sua vida um monte de coisas, um monte de preocupações. Depois você morre, outras pessoas fazem melhor do que você. Muito melhor. Sabe por quê? Porque elas vão priorizar aquilo que não vai levá-las à morte. Então não adianta. Você vai dar conta de tudo, vai se apegar a tudo, aquelas coisinhas bobas, vai nada. Às vezes você guarda, por exemplo, um papel de bala de não sei de quantos milhões de anos. Porque aquela pessoa me entregou e foi muito importante para mim. Depois aquela pessoa te deixa na mão. Não estou dizendo que todos vão ser assim, é lógico que não. Mas assim, para quê? Entende? A gente tem que se relacionar com as coisas como se elas fossem importantes para nós. Por exemplo, eu me libertei disso. Eu era muito apegado a livros. Eu tinha um certo rancor quando alguém pegava ou pedia um livro emprestado. Porque aquela pessoa não vai cuidar do livro como se o livro fosse uma pessoa, uma entidade, né? E, no entanto, graças a Deus, eu leio e dou, porque não precisa disso. A gente precisa aprender e reaprender a conviver com a gente mesmo. Sabe por quê? Senão você vai se tornar uma pessoa neurótica na sua vida, neurótica. Ninguém vai ter paciência de conviver com você. Então pense nisso. Hoje o desapego deve ser a referência da sua quarta-feira. Se você não conseguir fazer isso, você precisa dar outros passos. Mas pelo menos coloque diante de Deus isso. Nós falamos de tantas coisas importantes aqui que você pode vivenciar, né? Desapegar de algumas coisas básicas. Então pense nisso, coloque isso como intenção. No final do programa a gente vai ler, aliás, estamos lendo as intenções, eu vou rezar sobre todas essas pessoas para que justamente elas possam viver de fato esse desapego. E daqui a pouco eu vou ler também um trechinho desse livro que a gente vai sortear, né, para as pessoas que participarem. Eu acabei não falando disso, né, mas
todos aqueles que participarem do quadro Que Santo é Esse, olha, vão concorrer ao livro do Anselmo Grum, Espiritualidade do Jovem. Mas não é só do jovem não, de todos nós. E eu vou ler um trechinho desse livro para você entender de fato por que é que o desapego é importante na nossa vida, tá bom? Olha só, quadro Que Santo é Esse? 0800 777 0021 ou 019 3871 9620. Olha, o intervalo é rapidíssimo. Ah, abriu mais um quadrinho no time. Olha, mais um quadrinho aberto, as dicas aí todas. Não tem como errar, viu? Se você errar hoje, olha, você vai ter que ter um estudo sobre santologia. O que é um santo? Não existe esse estudo, depois a gente fala melhor sobre isso. O intervalo é rapidíssimo, daqui a pouco a gente já volta, é um instantezinho só. Até lá.